lingual e passou a pontinha dele aqui no terço vestibular. Apresenta apenas um ponto de retenção, assim como o grampo circunferencial, tá? E esse ponto de retenção é nesse terço vestibular que ele invade, tá? Ele é indicado para dentes anteriores, vizinho a espaço intercalado, e não necessita de grampo de oposição. Outra diferença importantíssima referente ao grampo circunferencial. E vocês vão entender logo, logo o porquê, tá? Mais uma vez, olhando esse grampo, vocês podem perguntar, pô, mas não pode acontecer, já que ele não tem um grampo de oposição, não pode acontecer dele não ter pega justamente porque não tem um antagonista, né, para servir de apoio? Se vocês analisarem, né, se a gente fizer um corte aqui no meio, ó, cortar esse dente em metade vestibular e metade lingual, nós temos que parte do grampo já preencheu toda a face lingual. E apenas essa pontinha se estendeu aqui e catou um pontinho de retenção que a gente tem que procurar. Então, ele já tem a sua reciprocidade de força justamente porque nós cruzamos duas vezes os equadores aqui, ó. Numa vista médio distal, a gente cruzou este equador aqui, ó, na lingual. E numa visão vestíbulo lingual, a gente também cruzou este equador. Então, esse grampo, ele se anula no quesito de força, tá bom? Então, não tem chance dele gerar uma torção, igual poderia ser o grampo circunferencial, como eu havia dito, né? E, por fim, nós temos o grampo de Roche. O grampo de Roche, ele vai justamente preencher o que a gente não falou até agora sobre grampos. Até agora nós só falamos sobre grampos que são para dentes anteriores ou posteriores, vizinho a espaço intercalado. Tá, mas e se não tiver espaço intercalado e for um extremo livre, que nem é no desenho aqui, ó? Não tem nada desse dente para trás. Que grampo que é? Vou usar MDL? Não. Vou usar circunferencial? Não. Vou usar geminado? Não. Quem que é? Grampo de Roche. Não existe nenhum outro grampo para dente vizinho a espaço de extremo livre. Sempre será grampo de Roche. Tá? Guardem isso, pelo amor do santo Deus. E também não existe grampo de Roche vizinho a espaço intercalado. Se for espaço intercalado, ou vai ser circunferencial, ou vai ser MDL, modificado. E se for espaço de extremo livre, é grampo de Roche. Acabou, tá? Muito bem. Quais são as características, então, do nosso grampo de Roche? Ele tem a sua origem no conector maior. Ó, totalmente diferente de qualquer um que a gente falou até agora. Tá? Ele sai do conector maior ou alguns protéticos desenham saindo da cela. Tá? Mas geralmente ele é do conector maior. Ele percorre o rebordo alveolar até atingir a região vestibular. Então, por quê? O conector maior geralmente fica localizado na face lingual, né, do arco. Então, como ele tem a sua origem do conector maior e ele tem que atingir a vestibular, ele percorre todo o rebordo, passando a crista, indo lá na face vestibular, tá? Toda a sua extensão final, ela é semirrígida. O que é isso? Nós temos então toda a parte, se a gente for dividir o grampo de Roche em terços, nós temos que a parte que saiu lá do conector maior ou da cela, o braço que cruza a crista do rebordo e o segundo braço que faz a curvinha para começar a subir o grampo, como se fosse nesse desenho aqui, ó, logo abaixo, na direita, toda essa parte é rígida. No entanto, o bracinho
que começa a ficar na vertical e se estender em direção ao dente, todo esse braço ele é semirrígido, tá? Isso é importante saber por quê? Na hora de analisar em delineador. Então, tudo que eu estou falando, se vocês observarem, de início fala, nossa, quanta informação, mas tem um porquê, o porquê que a gente tem que saber, tá? Muito bem. Diferente de qualquer outro grampo que a gente falou até agora, esse é o único grampo que precisa de 2 pontos de retenção. O geminado tem 2 pontos, mas um para cada dente. Circunferencial, 1 ponto. MDL modificado, 1 ponto. O grampo de Roche precisa de 2 pontos. Por quê? Se vocês forem olhar mais uma vez nesse desenho, nesse esqueminha, aqui no canto inferior direito, nós temos que ele sobe, né? Vem aqui na vertical, se estende até a região próxima do terço cervical e sai um braço para a esquerda, outro braço para a direita. Para cada um desses bracinhos, a gente tem que achar um ponto de retenção. Do contrário, esse grampo não vai funcionar corretamente. Ok? Como eu já havia dito, é indicado para dentes próximos a espaço protético de extremo livre. Então, é um dente próximo a um extremo livre, grampo de Roche. E deve funcionar como uma alavanca de segundo grau. Bicho, na hora que eu aprendi isso na faculdade, falei, meu Deus, o que é uma alavanca de segundo grau? Vamos lá. Uma vez que vocês entenderem como que é uma alavanca de segundo grau, nunca mais vocês vão errar o motivo do porquê de um grampo de Roche em extremidade livre, tá? Olhando aqui essa representação como se fosse uma balancinha, né? Onde o eixo é no meio, olhando esse esqueminha, isso é o que a gente chama de alavanca de primeiro grau. O que acontece numa alavanca de primeiro grau? Na hora que a gente tem a incidência de uma força em um sentido, tudo que estiver do outro lado, né? Nós temos o eixo aqui no meio, tudo que estiver do lado onde foi exercida a força, então, da metade para cá, nós temos que toda essa alavanca ela vai se deslocar no mesmo sentido da força. No entanto, tudo que estiver da metade, né, do eixo, aqui do eixo, para lá, para a esquerda nesse caso, né, do lado oposto da força, vai se deslocar em sentido oposto também, tá? Então vamos lá, então mais uma vez, uma alavanca de primeiro grau é como se fosse uma gangorra. Tem uma força desse lado, a pessoa desce. No entanto, do outro lado, mediante aquela força, a outra pessoa sobe. Isso é uma alavanca de primeiro grau. O que é uma alavanca de segundo grau, que é o que baseia o princípio do grampo de Roche? Nós temos que deslocar o eixo de rotação para um canto só. Por quê? Porque aí, independente de que parte que vier a força nesta alavanca aqui, neste braço, não terá resultante do outro lado do eixo. Entendeu? Mais uma vez, no de primeiro grau, na alavanca de primeiro grau, a gente tem uma força de um lado, acaba resultando em uma força de sentido oposto do outro lado. Na alavanca de segundo grau, se eu tiver a força num ponto, ele vai levar e deslocar tudo para o mesmo lado, tá? Então, se esta alavanca descer, tudo desce. Se, mais uma vez mostrando aqui, por exemplo, na alavanca de primeiro grau, se agora a gente empurrar para cima, esse lado não vai vir para cima, ele vai vir para baixo. Diferente numa alavanca de segundo grau. Se esse braço aqui embaixo vier para cima, todo o braço vai para cima. E isso é o que deve acontecer no grampo de Roche. Uma vez que que isso vai nos indicar? Toda vez que eu planejar um grampo de Roche, o apoio ele vai ter que ficar distante do espaço protético. Por quê? Se a gente tiver o apoio aqui, ó, como vocês podem ver, tem um desgastezinho.
o apoio se torna nosso eixo de rotação. Então, toda a alavanca que nós temos vai ser daqui, do apoio, para trás. Então, na hora que o paciente morder aqui embaixo, ou seja, na hora que o paciente morde, a gente não tem necessidade do grampo ficar retido, porque a força de mordida não está querendo arrancar a prótese. Pelo contrário, está levando ela mais em posição ainda, né? Forçando ela contra o rebordo. Beleza. Mas faz de conta que esse paciente mordeu alguma coisa grudenta, mordeu uma bala grudenta. Ele mordeu, empurrou toda essa alavanca para baixo e o grampo foi inativado. Ele se deslocou um pouquinho para baixo, beleza, não tem problema. Mas agora esse paciente vai querer abrir a boca e essa bala grudou na nossa PPR. Na hora que ele fizer a força para abrir, nós vamos estar forçando, como se fosse nesse esqueminha aqui à direita de baixo, né? Nós vamos estar forçando esta alavanca para cima. E toda a alavanca vai querer ir para cima. Assim como no grampo de Roche, todo o grampo vai querer ir para cima. E na hora que ele vai para cima, que é a hora que a prótese poderia sair, é quando a gente vai ter a ação do grampo. Ele vai travar nos 2 pontos de retenção que a gente queria. Deu para entender? Se a gente faz de forma errada e faz o apoio vizinho ao espaço protético, faz de conta que o apoio está aqui na distal deste pré-molar. Nós temos como se fosse a representação aqui de cima. Temos o apoio aqui, a parte do grampo está do lado esquerdo e a outra parte está do lado direito. Na hora que o paciente fosse morder, que seria isso aqui, ó, mordeu. Está levando essa parte para baixo. A gente quer a ativação do grampo? Não. Porém, se você planejou o apoio errado, o que vai acontecer? Na hora que o paciente morde, você ativa o grampo, que é a hora que você não queria. E na hora que o paciente for abrir a bala grudenta, ó, que vai empurrar essa parte para cima, o grampo vai deixar de atuar. Que é tudo que você não quer. E aí a prótese sai. Deu para entender a importância disso? Se você errar no apoio, por mais que você tenha planejado o seu grampo certo, com as áreas retentivas, tudo, ele não vai funcionar corretamente. Por isso a importância de se saber como que esse grampo atua e entender os princípios de alavanca de 1º e 2º grau. Certinho? Muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos ver quanto tempo temos. Muito bem. Para não ficar muito cansativo, gente, vamos parar por aqui, tá? E depois a gente vai começar a falar sobre grampos de oposição. Então, hoje nós aprendemos basicamente sobre o quê? Grampos. Aprendemos sobre apoio oclusal, todas as suas características. Aprendemos sobre grampos de retenção circunferencial, geminado, MDL modificado e grampos de Roche. Aprendemos sobre princípios de alavanca de 1º e 2º grau, que é o que vai reger a verdadeira funcionalidade de um grampo de Roche. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, posta aí nos comentários. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem quiser tirar dúvida comigo, entre no meu Instagram, dr.danilo_cioff. Qualquer dúvida, podem perguntar, manda direct, fica à vontade. Espero que vocês estejam gostando. Fico à disposição. Um grande abraço.